Meu nome é Zeca Estrada, e se você roda esse Brasil afora como eu, aprende cedo que estrada não é só asfalto, placa e farol. Estrada tem memória. Tem lugar que parece lembrar de quem passou ali, de quem ficou e principalmente de quem nunca chegou ao destino. O que eu vou te contar aconteceu no Rio Grande do Sul, numa dessas viagens que a gente pega achando que vai ser só mais uma, mas termina carregando por dentro pro resto da vida. Eu vinha descendo carregado de grão, saindo da região de Cruz Alta, com destino para perto de Pelotas. Madrugada fria, daquelas que cortam até pensamento. O tipo de frio que entra pela fresta da janela, mesmo com tudo fechado. O rádio chiava mais do que falava, e eu deixei desligado. Prefiro o silêncio quando a estrada está vazia demais. Já passava de meia-noite quando entrei num trecho antigo da rodovia, pouco iluminado, cercado de campo aberto e mato baixo. Não tinha casa, não tinha luz, não tinha nada. Só aquele asfalto escuro sumindo no meio da neblina. No sul, neblina não avisa, ela só aparece. Em poucos minutos, o mundo virou um túnel branco e o farol alto mal dava conta de 10 metros à frente. Foi ali que senti a primeira coisa estranha. Não foi medo ainda, foi incômodo. Um silêncio pesado, diferente. Nem grilo, nem vento, nem barulho de bicho. Só o motor do caminhão e minha respiração. E quando até o motor parece baixo demais, é porque tem algo errado. Reduzi a velocidade e segui atento. Eu conhecia aquela estrada, já tinha passado por ali dezenas de vezes, mas naquela noite tudo parecia fora do lugar. As placas surgiam tortas na neblina, como se estivessem mais próximas do acostamento do que deveriam. Em certo ponto, tive a sensação clara de que alguém estava parado mais à frente, no meio da pista. Freiei no reflexo. Não tinha ninguém. Desci um pouco o vidro, forcei os olhos, nada. Só neblina e aquele frio que parecia subir do chão. Voltei a andar, tentando rir de mim mesmo, botando a culpa no cansaço. Caminhoneiro sabe como é, cabeça prega peça. Segui mais alguns quilômetros até ver um ponto de apoio antigo, daqueles abandonados, com placa caída e pátio tomado pelo mato. Pensei em parar ali um pouco, esticar as pernas, jogar água no rosto. Encostei o caminhão, desliguei o motor e desci. O silêncio ali fora era ainda pior. O tipo de silêncio que faz o ouvido zunir. O ar parecia parado, pesado. Foi quando ouvi um som seco vindo do mato, logo atrás do ponto de apoio. Não era bicho, não era vento. Era como se alguém tivesse pisado num galho grosso, de propósito. Chamei alto, perguntando se tinha alguém ali. Nenhuma resposta. Só mais silêncio. Voltei para o caminhão com um aperto no peito que eu não soube explicar. Antes de subir na cabine, olhei de novo para a estrada. E ali, na beira do asfalto, quase misturado com a neblina, vi uma silhueta parada, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Piscar foi automático. Quando abri os olhos de novo, a silhueta não estava mais lá. Subi rápido, liguei o caminhão e saí dali sem olhar para trás. O que eu não sabia é que aquela estrada já tinha me visto. E quando a estrada te vê, ela não esquece. Segui viagem com as mãos firmes no volante, mas o corpo inteiro em alerta. Não era medo ainda, era aquela sensação ruim de estar sendo observado, mesmo quando não tem ninguém por perto. A neblina continuava fechada, agora mais baixa, quase rasteira, como se grudasse no chão. Cada quilômetro parecia mais longo que o anterior, e o relógio no painel andava devagar demais, como se o tempo também tivesse resolvido reduzir a marcha. Eu tentava manter a cabeça no lugar. Pensava em coisas simples, em comida quente, em cama, em chegar logo no destino. Mas a imagem daquela silhueta insistia em voltar. Não tinha forma definida. Não dava para dizer se era homem ou mulher. Era só alguém parado, esperando. E estrada não gosta de quem espera parado. Depois de um tempo, o rádio ligou sozinho. Não girei botão nenhum. Ele simplesmente chiou e uma música antiga começou a tocar. Dessas bem velhas, com voz baixa e arrastada. Não reconheci a canção, mas ela parecia errada, como se estivesse lenta demais. Abaixei o volume até quase sumir. Mesmo assim, dava para ouvir algo por trás da música, um ruído estranho, parecido com respiração. Desliguei de vez. Foi quando percebi que não estava mais vendo placas, nem marcação no asfalto,
só a faixa branca surgindo e sumindo sobre o caminhão. Aquela estrada conhecida tinha virado um lugar sem referência. Tive vontade de parar, mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era uma boa ideia. Alguns minutos depois, vi luz à frente, um farol baixo parado no acostamento. Pensei em outro caminhoneiro com problema mecânico. Reduzi, joguei o pisca-alerta e encostei mais à frente. Desci com cuidado. O frio parecia maior ali. O ar tinha um cheiro úmido, velho, como roupa guardada por tempo demais. Chamei perguntando se precisava de ajuda. Nada. A luz continuava acesa, mas quando cheguei mais perto percebi que não era um veículo inteiro. Era só a cabine de um caminhão antigo, sem carreta, enferrujado, abandonado ali havia anos. Os pneus murchos, a porta aberta rangendo devagar com o vento que eu não sentia no rosto. Dentro da cabine, no banco do motorista, tinha marcas profundas no estofado, como se alguém tivesse passado muito tempo ali, parado, esperando. No painel, um relógio quebrado marcava sempre o mesmo horário. Senti um calafrio subir pela espinha. Aquilo não fazia sentido. Nunca tinha visto aquele caminhão ali antes. Voltei apressado para o meu. Quando liguei o motor, vi pelo retrovisor que a neblina parecia se mover contra mim, fechando o espaço atrás. Engatei marcha e saí. Foi então que eu vi a batida. Não veio de fora, veio da carroceria. Uma pancada seca, forte, como se alguém tivesse batido com a mão aberta no metal. Fiz o que qualquer caminhoneiro faz. Falei alto, xinguei, tentei me convencer de que era carga acomodando. Mas a batida veio de novo, 2 vezes seguidas, e depois arrastado, como passos andando lá atrás. O coração disparou. Olhei os espelhos, não vi ninguém. A estrada seguia vazia. Mesmo assim, senti uma presença clara, como se algo tivesse comigo, dividindo a viagem. Lembrei das histórias que a gente ouve em posto, em fila de descarga, aquelas que todo mundo ri, mas ninguém esquece. Estradas onde gente some, caminhões que aparecem vazios, motoristas que nunca chegaram. Foi ali que entendi que aquela noite não era sobre cansaço. A estrada tinha resolvido conversar comigo. E eu já estava longe demais para fingir que não estava ouvindo. Depois daquela batida na carroceria, eu já não dirigia mais como quem só quer chegar. Eu dirigia como quem tenta fugir, mesmo sem saber exatamente do que. O problema é que na estrada, quando você tenta fugir, quase sempre corre na direção errada. O trecho seguia reto demais, longo demais, e a neblina agora parecia viva, se abrindo só o suficiente para eu passar e fechando logo atrás. As pancadas cessaram, mas o silêncio que veio depois era ainda pior. Um silêncio cheio, ocupado. O tipo de silêncio que deixa claro que alguma coisa continua ali, só esperando o momento certo. O volante estava escorregadio de suor e minhas costas doíam de tensão. Em certo ponto, percebi que o caminhão não estava mais respondendo igual. O motor girava, mas a velocidade caía sozinha, como se alguém estivesse segurando o peso por trás. Foi então que vi a placa. Uma placa antiga, enferrujada, quase comida pelo tempo, indicando um desvio que eu nunca tinha visto antes. O nome do lugar estava apagado, só dava para ler a palavra antiga, escrita torta, como se alguém tivesse pintado à mão muitos anos atrás. Eu devia ter seguido reto, eu sabia disso, mas alguma coisa me fez virar o volante. O asfalto acabou rápido, a estrada virou chão batido, estreito, cercado por árvores baixas e retorcidas. O farol iluminava troncos tortos e sombras que não combinavam com forma nenhuma. O rádio ligou de novo, sozinho, mas agora não tinha música, tinha voz, baixa, quase colada no ouvido como alguém falando dentro da cabine sem mexer a boca. Não dava para entender palavras, só um murmúrio contínuo, cansado, repetitivo. Tentei desligar, puxei o fio, bati no painel, nada adiantou. A voz continuava, misturada ao barulho do motor forçado. O caminhão começou a perder força de vez e morreu no meio do nada. Luz acesa, motor apagado. Desci tremendo, com a lanterna na mão. O ar ali era mais frio, mais pesado.
O chão parecia fofo demais, como se tivesse sido mexido muitas vezes. Foi quando ouvi passos ao redor. Não vinham de um ponto só, vinham de vários. Passos arrastados, lentos, todos no mesmo ritmo. Girei a lanterna em volta e vi silhuetas surgindo entre as árvores, paradas, imóveis, todas olhando na minha direção. Nenhum rosto, nenhuma feição, só corpos escuros, quietas demais. Entendi ali o que aquela estrada guardava. Não era um lugar de passagem, era um lugar de espera. Gente que parou ali e nunca mais saiu. Caminhoneiros, viajantes, motoristas cansados que erraram uma escolha, fizeram um desvio, escutaram o silêncio errado. As silhuetas começaram a se aproximar, devagar, sem pressa. O chão afundava sob meus pés como se quisesse me segurar ali também. Senti uma mão tocar minha perna, outra puxar minha jaqueta. Não era agressão, era convite, um pedido mudo para ficar. Gritei, xinguei, rezei do jeito torto que caminhoneiro reza quando não tem mais opção. Voltei correndo para a cabine, bati a porta e giei a chave com força. O motor demorou, tossiu, quase desistiu. As batidas voltaram, agora por todos os lados, como se dezenas de mãos tocassem o caminhão ao mesmo tempo. Quando o motor finalmente pegou, senti o caminhão arrancar com violência, saindo daquele chão batido de qualquer jeito. As árvores desapareceram de uma vez, a neblina se abriu. Eu estava de volta ao asfalto, sozinho, coração disparado, mãos dormentes. Mas no retrovisor, por um segundo só, vi todas aquelas silhuetas paradas na beira da estrada observando, esperando o próximo que resolvesse ouvir o silêncio errado. Segui dirigindo por vários quilômetros sem coragem de diminuir a velocidade. O dia começou a clarear devagar, aquele cinza frio típico do Rio Grande do Sul. E só quando o sol deu os primeiros sinais é que meu corpo começou a obedecer de novo. Encostei num posto aberto, desci do caminhão e fiquei alguns minutos parado, respirando fundo, sentindo o chão firme sob os pés, como se precisasse confirmar que ainda estava aqui. Revirei a carroceria inteira. Não tinha marca de mão, não tinha amassado, não tinha nada fora do lugar. O caminhão parecia normal demais para o que eu tinha vivido horas antes. Tomei um café forte, conversei com o frentista sobre coisa nenhuma e segui viagem. Cheguei ao destino, descarreguei, fiz tudo no automático, mas aquela estrada não saiu de mim. Dias depois, puxando conversa num outro posto com caminhoneiros mais antigos, mencionei aquele trecho, aquele desvio que não aparecia no mapa. O clima mudou na hora. Um deles, gaúcho de fala arrastada, só disse que aquela estrada antiga não existe mais, que foi fechada depois de muitos acidentes estranhos, caminhões achados vazios, motor ligado, porta aberta, gente que saiu e nunca voltou. Disseram que quando a neblina baixa daquele jeito, o caminho aparece de novo. Não para todo mundo, só para quem já está cansado demais, sozinho demais ou distraído demais para perceber que estrada também escolhe quem fica. Nunca mais passei por ali de madrugada, nunca mais desliguei o rádio por completo. E quando o silêncio fica pesado demais dentro da cabine, eu converso, canto, bato palma no volante, qualquer coisa para não ouvir o que não quer ser ouvido, porque tem estrada que não quer passagem, quer companhia. Se você já pegou estrada de noite, sabe do que eu estou falando. Se nunca pegou, talvez um dia entenda. Conta aqui nos comentários se você já viveu algo estranho na estrada, se já viu coisa que não soube explicar, ou se conhece alguma história que ninguém gosta de lembrar. Se você curte histórias reais de terror, suspense pesado e relatos de estrada, segue o canal e fica por aqui. E não deixa de assistir o último roteiro que eu contei, chamado A Estrada que Pediu Silêncio, porque algumas histórias continuam mesmo depois que a gente acha que chegaram ao fim.